Uma vez, boa noite a todos. Boa Que Deus, na noite. sua infinita misericórdia, justiça e amor, em nome do Cristo e da Virgem Santíssima, nos abençoe no trabalho desta noite, em que temos sempre a felicidade, às terças-feiras à noite, desse encontro fraternal, né? E que hoje nós temos, assim, tão especial quanto cada um dos irmãos que todas as terças-feiras se fazem presente, nós temos também o nosso irmão James Ney, que estará desenvolvendo o tema para nós, que é as novas frequências de um mundo em transição. Então, nós vamos iniciar aqui com uma pequena leitura do Minuto de Sabedoria, que nos diz: contribua com sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante podem melhorar muito o ambiente em que nos encontramos. Elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aquele que está desiludido. Um simples aperto de mão, confiante, faz renascer por vezes a coragem de quem estava por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Fica aí para as nossas reflexões, esta mensagem maravilhosa, que são verdadeiros minutos de sabedoria que nos é trazido pelo nosso irmão Carlos Torres Pastorinho, e que muito tem nos ajudado nas nossas meditações, nas nossas reflexões e na transformação de nós mesmos. Sempre que buscamos, assim, aplicar na prática esses conhecimentos que a espiritualidade amiga, conhecedora profunda das nossas verdadeiras necessidades, nos traz como presentes divinos para que nos esforcemos cada vez mais a domar as nossas más inclinações e, assim, caminharmos junto com o Cristo e com cada um desses irmãos de caminhada que estão sempre a nos ajudar, como nesse exato momento que nos encontramos para aprendermos um pouco mais, né? Que Deus continue nos abençoando a todos. Fica assim, em nome da Sala Francisco Xavier, o nosso agradecimento a todos os irmãos que têm se esforçado para estar sempre presente nesse nosso encontro. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. E eu passarei a palavra para o nosso irmão James, para que ele possa fazer a sua preleção, e o nosso irmão terá aí 45 minutos a 50 minutos para apresentar o tema, meu irmão. Mas, se sentir a necessidade, fique à vontade para usufruir de mais tempo. Mas que tenhamos os 10 minutos ou 15 minutos para que os nossos irmãos possam, assim, esclarecer alguma dúvida que porventura venha ocorrer, ou que, se sentindo à vontade também, possa acrescentar algo ao tema desta noite. Então, muita paz, um abraço fraterno, seja bem-vindo, a palavra está com você, meu. Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas consciências. É um prazer de estar aqui nesta sala de estudos, não é? Francisco Xavier, não é isso? Isso. Agradeço imensamente ao convite do nosso amigo Pina para tecermos alguns comentários sobre essa nova frequência que o planeta está passando, uma nova frequência neste grande mundo, o nosso planeta Terra, e que nós chamamos de a Mãe Gaia,
na mitologia grega, a mãe Gaia é esse grande organismo vivo e pulsante. Todas as formas de vidas orgânica, biológica, que está inserido ou inserida nas entranhas do planeta Terra, desde uma bactéria ao Homo sapiens sapiens, que somos nós, tudo está em evolução. E nos últimos anos, ou melhor, em 1952, um cientista, Winfried Otto Schumann, Schumann, em 1952, né, na Alemanha, ele iria desenvolver um estudo que ele iria descobrir a frequência do planeta Terra. Ele iria, naquela época, entender que o campo magnético do planeta Terra tinha uma frequência, tem uma frequência. E certamente esta frequência dos megahertz, que ele descobriu naquela época, que a frequência da Terra vibra em torno de 7,83 megahertz, que é a frequência da Terra. E que esta vibração da Terra, ela tem influenciado cada um de vocês, cada um de nós. E quando nós estamos numa sala de bioenergia, em uma sala de biotransfusão energética, ou em outro termo mais adequado, a terapia do passe, o magnetismo é constituído de frequências magnéticas. Então, no momento em que o planeta Terra, vai dizer Schumann, aumenta a sua frequência, toda a nossa frequência energética, todo o nosso magnetismo humano, ele está em um processo cíclico de mudanças. E vocês estão vendo, e vocês verá nessa nossa abordagem. Pois bem, OM, a letra O, OM, O-M, OM, Dum é o som do universo, o som sagrado e cósmico na religião hindu. Nessa religião hindu, dizemos o seguinte: como estão prestes a ver agora, tem um significado especial para todos aqueles que estão se conscientizando desta mudança num grande processo no mundo ocidental. No mundo ocidental, em todos os quadrantes do planeta Terra. A ressonância Schumann representa a frequência do campo eletromagnético da Terra. Ela tem vibrado, vai dizer os pesquisadores, 7,83 MHz, com muito pouca variação, conforme havia previsto Schumann em 1952, não é? E que em 2014, há 11 anos atrás, essa frequência pulou de 7,83 para 8,5 MHz. E vocês, agora, 11 anos depois, nós estamos vendo e vamos ver agora em 2025 as grandes mudanças, as crises existenciais, a onda de depressão, a onda de vazio existencial, o índice alarmante da fibromialgia, porque a fibromialgia está, sim, diretamente ou indiretamente ligado, como vocês vão ver aqui a citação de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba, ele fala exatamente sobre a doença da fibromialgia, que é uma doença mais característica na mulher. Pois bem, ele diz assim: a ressonância Schumann é a mudança que vem acontecendo nos últimos anos. Estão entre a maior prova desta mudança.
há um tempo suspeita-se, há muito tempo suspeitava-se que os seres humanos, agindo no nível de consciência coletiva, opina. Vocês que estão aí em Santa Amaro, em qualquer região, existe sim uma consciência coletiva, existe uma egrégora mental, existe formas, pensamentos pairando sobre a cidade, sobre uma vila, existe formas, pensamentos pairando sobre dentro de um lar. No lar, neste exato momento, este fenômeno paranormal está ocorrendo dentro da casa de vocês com as formas, pensamentos, não é? A materialização dessas energias de formas, pensamentos dentro do seu lar. Então, essa consciência coletiva que nós falamos aqui, não é? São os padrões mentais que nós jogamos para o espaço. O pensamento cria a vida que procuramos. Nós produzimos por dia 60 mil pensamentos por dia. Agora, se aqui na sala tem algum matemático, então calcule 60 mil pensamentos vezes 8 bilhões, que é a população da Terra. Então, você vai ter uma ideia mensurável da quantidade de pensamentos que é produzido. Aqui na sala, eu não sei quantas pessoas tem aqui na sala, mas faça uma conta rápida. Quantas pessoas tem na sala e multiplique por 60 mil pensamentos que nós produzimos por dia. Então, a massa energética que nós produzimos, ela tem uma ressonância em cima de nós mesmos. E aí, dentro desse texto que nós trabalhamos, que essa consciência coletiva podem afetar a estrutura do campo magnético e criar distúrbios nele, como os picos recentemente detectados. Isto geralmente é amplificado durante momentos de alta ansiedade, paixão ou tensão. Então, quando a pessoa, uma coletividade, uma sociedade, está ansiosa, na ira do ódio, não é? Da paixão, da ansiedade, você modifica o padrão energético do teu campo magnético, Antônio, que, por sua vez, você vai ter, como é que se diz assim? Você vai... Espera um minutinho, por favor. Você vai ter... Você vai ter um peso muito grande. Esse peso que vocês sentem, que nós sentimos, uma densidade pesada, a energia está pesada, essa energia está pesada por conta das ansiedades, da paixão, da tensão. E pensamento, ele tem cor, ele tem densidade, ele tem cheiro, ele tem características peculiares produzidas. Então, quando dizemos assim, essa especulação é baseada no fato de que a frequência de Schumann está em sintonia com os estados alfa e teta do cérebro humano, não é? Essas ressonâncias crescentes, naturalmente, correspondem à atividade das Disse Ribeiro. Boa noite a todos. Um minutinho, por favor, meu irmão. Vou pedir aos irmãos para termos um cuidado mais especial com o nosso microfone, para que assim a gente não, sem querer, não interfira na exposição do nosso irmão. Obrigado a todos. Fone aberto. Maria está com o fone aberto.
Essa ressonância crescente, naturalmente, corresponde à atividade das ondas cerebrais humanas, significando que a Mãe Terra está ajustando sua frequência. Porque tocou. Dona Maria, feche o microfone, Dona Maria. Então, assim, o que eu estou querendo dizer que a nossa energia, elas são frequências, e o nosso magnetismo, não é? São frequências, e nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças de energias e que está, muitas das vezes, nos levando a verdadeiras doenças como a depressão e a fibromialgia, que eu vou falar mais adiante. Pois bem, então assim a gente diz, uma vez que o planeta esteja pulsando num ritmo mais rápido, pode significar que isso tenha repercussões sobre o tempo, acelerando, então, porque sentimos como se o tempo estivesse passando mais rapidamente do que o normal. Vocês já prestaram atenção que o tempo, de uns anos para cá, o tempo está passando mais rápido para alguns? Para mim, começou a passar quando eu estava com 17 anos. Eu acho que foi na época que eu conheci Pina, com 17 anos. Eu acho que o tempo começou a avançar, a passar mais. Né? Por quê? O que é que ele diz? A razão para isso, aparentemente, está ligada à aceleração da ressonância Schumann, que é a aceleração energética, que está nos fazendo a perceber um período de 24 horas como tendo cerca de 16 horas. Não é? Ou seja, a gente percebe, não é? Deixa eu ver aqui, a gente percebe, né, que essa mudança de tempo é por conta dessa mudança energética que o planeta Terra está passando. Pois bem, e aqui a gente diz assim, deixa eu ver aqui onde é que... Eu acho que está tendo interferência aí, não? Está tendo interferência aí, Dona Maria. Fecha o microfone. Eu já fechei. Está interferindo. Nesse símbolozinho que tem aí embaixo do microfone, dê um toque nele, que ele aí vai aparecer no lugar onde Aqui? está aparecendo essa bolinha azul aí. Essa aqui? Sim, aí agora está fechado. Obrigado, viu, minha filha? Viu, minha irmã? Obrigado. Pois bem, vamos continuar. Falando de mudança da transição planetária, nós falamos muito que o mundo está saindo de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Falamos muito isso. Vocês certamente ouvem muitos comentários de palestrantes nos estudos, mas mudar de um mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, isso significa uma mudança de comportamento ético, moral e espiritual. E esta mudança ético-moral perpassa pelas mudanças mentais, as nossas mudanças energéticas. Então, dizemos assim, com isso em mente, realmente, talvez sejamos vivendo uma espécie de amnésia, e que Filomeno de Miranda vai dizer, Antônio, que muitos de nós estamos no estado de consciência de sono profundo. O que vem a ser esse estado de consciência de sono profundo? São espíritos que reencarnaram, que não têm consciência de que está encarnado, são espíritos eminentemente materialistas, desencarnam e ainda continuam no mundo espiritual como se tivesse ainda preso à matéria. Então, há uma parcela considerável da sociedade
ainda vive nesse estágio de consciência, de sono profundo, que ainda não despertou para essa luz, para essa nova frequência. Essa frequência, eu estou usando muito a palavra frequência, eu posso mudar a frequência para vibração, porque o próprio Cristo, ele falava frequência e vibração. Só que naquela época não tinha a palavra nem frequência, Pina, e nem vibração. E qual foi a adaptação da linguagem de Jesus para aquela época de 2000 anos atrás, que não existia a palavra nem frequência nem vibração? Mas Jesus, quando queria dialogar com os discípulos, ele usava as suas metáforas, ele utilizava-se das suas parábolas. E no momento que Jesus falou sobre frequência e vibração, foi quando ele conversando com Simão Pedro, e Simão pergunta ali, Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? Eis através da oração. A oração é uma ação de uma transfusão energética, é uma conexão com o divino. Outro momento que ele falou sobre frequência e vibração foi quando ele, meus amigos, literalmente Jesus deu um esporro nos discípulos. E eu queria estar lá para ver o esporro que Jesus deu aos discípulos, e ele ainda continua dando esporro a cada um de nós que estamos aqui nessa sala. Todos nós. Quer ver um exemplo? Quando ele falou de frequência e vibração, foi quando ele disse para os discípulos, onde é que está a fé de cada um de vocês? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos. Um obstáculo à fé, o que é a fé? A manipulação do magnetismo, da vibração, de energias. É isso. O mundo espiritual, quando deixarmos de estar no corpo físico e a nossa consciência retorna ao mundo espiritual, ou seja, o espírito, nós vamos manipular a energia no mundo espiritual através do nosso pensamento, das nossas frequências, das nossas vibrações. E aí, quando ele diz assim, nesse texto, que foi um trabalho que nós fizemos há alguns anos atrás, não é? Que diz assim, o melhor a fazer é elevar, ficar em sintonia com a nova terra. E a pergunta é, vocês estão apontando a antena parabólica de cada um de vocês para onde? O que é antena parabólica? O nosso pensamento é essa antena parabólica. O que é que você está fazendo para sintonizar com as falanges de luz? Qual é a contribuição que você está dando para modificar a frequência energética do planeta Terra? Não é? Vejamos bem. O melhor fazer é elevar suas frequências para ficarem mais em sintonia com a nova Terra. Melhor não perder essa chance, pois pode ser a única oportunidade para abraçar a próxima fase da evolução antes que outro ciclo da história da Terra comece. Isso já está acontecendo. Filomeno de Miranda falou isso. Filomeno de Miranda vem comentando sobre essa mudança de paradigma. Joana de Ângeles, recentemente, 2006, 95, no livro Trilhas da Libertação, neste livro, Trilhas da Libertação, de Filomeno de Miranda, no primeiro capítulo deste livro, tem um tema sobre a medicina holística da alma. A medicina holística da alma, Filomeno de Miranda, junto com a equipe de espíritos, vai falar sobre
o tipo de pensamento que nós produzimos, que por sua vez esse pensamento nada mais é do que a movimentação da energia mental de cada um de nós. Não é? Pois bem, agora aqui entra um texto muito interessante e reflexivo, que foi uma entrevista que Sai Baba deu a um repórter. Veja as perguntas e as respostas. A resposta que Sai Baba deu a este repórter. Olha a resposta dele. Não há mais maldade. O que há é mais luz. E é sobre isso que quero falar agora. Não há mais maldade, é mais luz, opina. Como assim, ô James? Espera aí, James. A gente tivemos recentemente uma pandemia. A pandemia, eu vou voltar no túnel do tempo. 1917, a pandemia da gripe espanhola matou 1920, a pandemia da gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Praticamente 100 anos depois vem a gripe, vem a Covid e mata, nos dados oficiais, 7 milhões de pessoas no mundo inteiro. E a gente sabe que foi muito mais, e a Covid ainda deixou inúmeras sequelas. Não é? Então, essa pandemia era mudança de frequência. Era essa mudança, era uma nova luz. Depois da pandemia, aí veio guerras. Não é? A gente está vendo a onda de guerras, a onda do tráfico de drogas, do feminicídio. E você vem me dizer, James, que não há mais maldade, o que há é mais luz, e é sobre isso que fala agora para vocês. É exatamente isso que Sai Baba vai dizer. Olha o que ele diz aqui. Imagine que você tem um quarto ou uma despensa onde guarde suas coisas, iluminando por uma lâmpada de 40 watts. Se trocar para uma lâmpada de 100 watts, verá desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que havia no local. A sociedade está mais iluminada. Isto é o que está acontecendo. E isso faz com que muitas pessoas que leem essas afirmações as considerem loucas. As pessoas, Pina, meus amigos, nós estamos ficando mais iluminados porque o planeta Terra está se regenerando. Aqueles que não vê a luz é aquela seleção da parábola do joio e do trigo. O trigo são aqueles que estão vendo esta luz, e o joio são aqueles que ainda não enxergam a luz. Então, a transição planetária da mudança de frequência é a parábola do joio e do trigo. E aí, Sai Baba diz assim, esse já é o texto de Sai Baba. Percebeu que hoje em dia as mentiras e ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente? Eu acho que eu vou terminar o estudo com essa pergunta aqui. E uma boa noite para todos vocês, muita paz, que Jesus nos abençoe. E terminou o tema de hoje sobre frequência, porque Sai Baba, Pina, diz assim, percebeu que hoje em dia as mentiras e ilusões são mais percebidas cada vez mais rapidamente? Essa pergunta vale $1 milhão. Por quê? As mentiras e as ilusões são mais percebidas. Eu vou até beber água. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Olha o questionamento de Sai Baba. Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. A nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas,
depressivas e doentes. Isto porque, para poder receber mais luz, as pessoas precisam mudar física, não é? E mentalmente. Deve organizar seus quartos de despejo, porque sua consciência cada dia receberá mais luz. Significa, Maria, que você precisa fazer uma limpeza da sujeira mental que está na sua consciência. Maria precisa fazer uma limpeza mental na consciência de Pina, de James Ney, de Antônio, das 13 pessoas que estão aqui na sala, de Fernando Gomes, que está entrando agora. Cada um de nós temos uma dispensa, essa dispensa se chama mente, e que tipo de sujeira mental nós estamos produzindo. Foi por isso que Joana de Ângeles afirmou: produzimos 60 mil pensamentos por dia, e a maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Então, no momento que você fizer uma asepsia mental, você estará receptivo ou receptivas para receber mais luz. Aí você vai estar já em uma fase de mundo de regeneração. Por quê, Maria? Meus amigos, porque o mundo regenerado não começa em Pina. O mundo da regeneração não começa em James Ney, não começa em Antônio, mas começa em Maria, começa em cada um de nós, dentro de nós. Então, o mundo da regeneração, ele começa de dentro para fora, nessas mudanças de frequências. Então, se você tinha uma sala, uma despensa com 40 velas, você vai... É apenas 40 velas. Agora, coloque uma lâmpada de 200 velas, vai haver muito mais luminosidade e você vai enxergar muito mais sujeira que você não enxergava. Agora, pegue aí na sala onde Antônio está, ou na Pina está numa sala, numa área que eu estou vendo um telhado de cerâmica. Então, imagine, Pina pega uma lâmpada de 1000 watts e coloca nessa área, e vai ter tanta luminosidade que Pina vai enxergar tantas sujeiras que ele não via com a lâmpada de 50 velas. É exatamente isso que Sai Baba está dizendo. Há mais luz na humanidade. Mas, James, está tendo guerra, está tendo feminicídio. É porque a luz está avançando e as trevas estão reagindo. As trevas estão reagindo. Os espíritos das sombras estão reagindo com o avanço da luz. Nós estamos ficando muito mais iluminados. Olha a luz de vocês. Ou será que vocês ainda não perceberam essa luz que existe dentro de cada um de nós? O que eu digo aqui? Olha, Sai Baba, a nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas, depressivas e doentes, com as fibromialgia que ele vai dizer aqui, né? Porém, isso não é real, são apenas emoções negativas acumuladas, medos e angústias, todo o pó e sujeira de anos que agora estão sendo vistos para ser limpo. Então a gente está recebendo mais luz, as suas sujeiras emocionais, as mentiras, as coisas negativas, elas estão sendo postas diante de nós. E a reencarnação, a fibromialgia como hereditariedade e a fibromialgia por questões emocionais. Mas Sai Baba diz algo muito interessante sobre a fibromialgia. Se não entender este processo, pode ser que as dores se tornem mais intensas, você acabe com um diagnóstico de fibromialgia, o nome que a medicina deu para o tipo de dores que não tem causa visível. Para isso, não existe tratamento específico, apenas antidepressivos,
que farão com que você perca a oportunidade de mudar sua vida. Então, hoje, segundo a OMS, existe uma população de milhões de pessoas que sofrem da fibromialgia. A maior parcela da população, em torno de 500 milhões de mulheres no mundo inteiro, 500 milhões de mulheres sofrem com a doença da fibromialgia. Aprofundando o pensamento de Sai Baba, a fibromialgia ela tem algumas sequelas. Essa sequela que Sai Baba fala é as mágoas, os ressentimentos, o sentimento de ira, de raiva, de perfeccionismo, muito perfeccionismo, muita raiva, muito ressentimento. Você é um forte candidato a desenvolver a fibromialgia por não se permitir mudar. Eu sou assim, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sempre serei assim. Então, a fibromialgia, ela tem consequências psicossomáticas. Eu não vou nem falar da questão reencarnatória. Eu vou me ater aqui nas questões emocionais nossas. E que ele diz que esse processo pode ser que dores torne mais intensa, que é um diagnóstico da fibromialgia, um nome que a medicina deu, para o tipo de dores que não tem causa visível. Né? Para isso, não existe tratamento específico, apenas antidepressivo, né? Que farão com que você perca a oportunidade de mudar a tua vida. Então, essas pessoas estão tendo a oportunidade, todos nós. A oportunidade, eu venho falando, Pina, desde que Pina me conheceu, quando eu tinha cabelo Black Power, não era Pina, eu era cabeludo, não é? Então, assim, eu estou com 63 anos, eu comecei a realizar as minhas primeiras palestras espíritas com 17, 18 anos. Há muitos anos, eu, André Peixinho, os companheiros da velha guarda, a gente sempre falou dessa transição planetária, que a transição é do ponto de vista ético, moral e espiritual. E aqui, eu vou tentar resumir, né, porque é muita coisa, eu vou fazer um resumo aqui para passar para vocês. Mas eu digo assim, uma vez mais, cada um de nós precisa escolher que tipo de realidade deseja experimentar. Que tipo de realidade cada um de vocês estão desejando experimentar? Porém, sabendo que, às vezes, os dramas serão sentidos com mais intensidade, assim como o amor. Quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão, e o que explica o aumento de violência irracional nos últimos anos. Olha o que Sai Baba coloca, Pino. Quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão, o que explica o aumento de violência irracional nos últimos anos. E vocês viram isso no dia 8 de janeiro de 2023, em que o povo estava saindo com celular e colocando o celular na cabeça, não é? Colocando o celular na cabeça e tentar entrar em sintonia, sabe lá com o quê? Ajoelhar em plena avenida para orar para pneu de trator, por favor. E aí eu fui convidado lá na Casa do Caminho para falar sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos 2 dias depois, quando teve a invasão lá de Brasília. 2 dias depois da invasão de Brasília, eu estava na Casa do Caminho, um auditório lotado, e o tema era transtornos psiquiátricos e obsessivos. Existe obsessão coletiva? Sim. O que é que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento anormal? Aí é outro tema, né, Pina? Para outro momento. Não é? Pois bem, então, quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão. Então, meus amigos, que possamos
ter essa perspectiva. E Sai Baba diz algo aqui que eu achei assim, muito interessante. Sai Baba já deixou claro que há pouco tempo, realmente, até o fim da era de Kali Yuga, a era de Kali Yuga na filosofia indiana, é a terrível Era de Ferro e o início da próxima Era de Ouro que está à nossa porta. A Era de Ferro era uma era de muita calamidade, de animosidade. A Era de Ouro é um tempo onde as pessoas se voltam para o interior e isso nós estamos observando, Joana, nas últimas décadas, não é? A busca do autoconhecimento. A Era de Ouro assegura que os valores morais da sociedade serão novamente elevados sobre uma plataforma de crescimento para o autoconhecimento, preparando-nos para um mundo de regeneração. As pessoas vão começar a seguir o caminho que os levará ao seu verdadeiro eu. Mergulhe para dentro de si. Descubra as galáxias. Descubra o microcosmos que você é e veja o grande macrocosmos. Para você entender o universo, entenda você, porque você é um micro-universo dentro de um macro-universo. O senhor ouviu falar em 2012 como ano em que algo negativos pensam que nesse ano, 2012, o mundo termina, mas isto não é real. Neste ano começa a Era de Aquário. E essa semana, viu, Pina? Eu estava ouvindo Ré da minha época de Pina, de Antônio, Ré. Lembra a Era de Aquário? Aquela música Ré tem uma letra fantástica, não é? É porque eu não sei cantar. Se você colocar aí no Google, Ré, Era de Aquário, que foi uma era dos hippies, né? E que eles não entenderam essa mensagem, acabou se envolvendo com as drogas, com o LSD, para aumentar o seu estado de consciência. Não precisava usar LSD, usar droga para entrar na Era de Aquário, era mudar a sua frequência. Então, Sai Baba diz assim, o mais negativo pensa que nesse ano o mundo termina, mas isto não é real. Neste ano começa a Era de Aquário, 2012. Na verdade, este planeta está sempre mudando a sua vibração e essas mudanças intensificaram desde o ano de 1898, levando o período de 20 anos de alterações dos polos magnéticos que não ocorriam há milhares de anos. Quando ocorre uma mudança do magnetismo da Terra, surge também uma mudança de consciência, assim como a adaptação física à nova vibração. Estas alterações não acontecem apenas no nosso planeta, mas em todo o universo. Não é? Esta alteração magnética se manifesta com o aumento da luz, o aumento de vibração planetária. Para entender mais facilmente essa questão, vai dizer Sai Baba. É preciso saber que a vibração planetária é afetada e intensificada pela consciência de todos os seres humanos. Se Santa Amaro, a cidade onde você mora, se há um índice de onda de feminicídio, de violência, porque nós estamos invigilantes com o tipo de pensamento, a massa energética que é produzida naquela região. E concluindo, né? Aqui eu vou concluindo, e que eu diz assim, ele diz assim, mas como? O senhor não percebe a escuridão? Olha essa pergunta, é muito interessante essa pergunta. Eu vou encerrar com essa pergunta. O repórter pergunta a Sai Baba, o senhor não percebe a escuridão? Preste bem atenção. Eu vejo
mas não me identifico. Eu vejo, mas não me identifico com ela. Não a temo. Como posso temer a escuridão? A escuridão, se vejo a luz tão claramente. Eu não me identifico com a escuridão, com a dor, porque eu vejo a luz. Claro que entendo aqueles que temem, porque também fiquei parado nesse lugar onde apenas via o mal. Enquanto eu estava focado no mal, eu estava sofrendo. Eu vi hoje aí na internet uma coisa muito curiosa em Goiás, no interior de Goiás. Um rapaz ia passando em frente a uma casa e viu uma mulher enforcada na janela da casa. João, o rapaz ia passando na rua e viu uma mulher enforcada na janela da casa. Ele saiu desesperado, ligou para o corpo de bombeiro. Eu li essa nota hoje no jornal. E disse que uma mulher se enforcou na janela da casa. E os bombeiros foram lá. Quando chegou lá, sabe o que era? A colocação que eu estou fazendo está exatamente o tipo de pensamento que cada um de nós produzimos. Quando os bombeiros chegaram lá, sabe o que era? Era uma cortina. Uma cortina, quando você pega a cortina, não abre a cortina e não amarra a cortina, o efeito de ótica parecia duas pernas penduradas. E ele acreditou que era uma mulher enforcada e chamou o corpo de bombeiro. Não era uma mulher enforcada, era uma cortina que estava amarrada, separada, que dava, quem passava rapidamente, uma visão de ótica. O que é uma visão de ótica? Construção mental, você materializa o que você quer ver. E ele viu uma mulher pendurada, enforcada. Era uma cortina. O que Sai Baba está querendo nos dizer aqui, que a escuridão não é uma força que obriga a viver com mais unidade ou com mais ódio. Não é uma força que se opõe à luz. É a ausência da luz. A escuridão é a ausência da luz. Não é possível invadir a luz com a escuridão, porque não é assim que o princípio da luz funciona. O medo, o drama, a injustiça, o ódio, a infelicidade só existem em estado de penumbra, porque não podemos ver o contexto total da nossa vida. A única forma de ver a partir da luz é por meio da fé. Olha aqui que eu falei. A fé produz luz. Assim que aumentamos a nossa frequência vibracional, estado de consciência, podemos olhar para a escuridão e entender plenamente o que vivemos. Portanto, meus amigos, está aí esta mensagem. Fé, vibração, energia, amor. A grande transição já vinha ocorrendo no mundo íntimo de cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Se tiver um tempinho, podemos ainda responder algumas perguntas. Irmão, parabéns pela explanação. Eu não estou ouvindo, eu vou sair e retorno para poder ouvir. Ok? Vou sair e retorno. Tá bem. Os demais estão me ouvindo? Ok, Valentim. Obrigado ouvindo bem. pelo retorno, gente. De nada. É importante a gente saber. Que maravilha, viu, minha gente? Que Deus continue, ou melhor, que nós façamos por onde merecermos a Deus tamanha assistência. A cada nova terça-feira, nesse encontro fraterno. Voltamos. Obrigado, meu irmão. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Como estava dizendo, a cada novo encontro nosso nessas terças-feiras, é a oportunidade divina para as nossas reflexões, ampliando assim o nosso conhecimento
em relação a essas leis imutáveis e nos preparando para vivenciarmos o Evangelho de Jesus da forma como assim ele nos exemplifica e que espera de cada um de nós. Que busquemos cada vez mais o uso adequado desta luz, porque é através dela que vamos dissipando as sombras, a escuridão da nossa ignorância e nos condicionando em melhores posições para, assim, dar seguimento a esse trabalho de auxílio, em especial daqueles mais retardatários que nós. Porque não podemos considerar, ou melhor, não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos e que não temos como compromisso apenas da nossa própria evolução, do nosso espírito, mas de, nesta prática do bem e do amor ao próximo, através da caridade como sendo a única para essa felicidade futura, ajudar, servir como exemplo do próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir a todos. E assim, agradecermos a Deus por mais uma noite de aprendizado maravilhoso. Aproveitando aqui a oportunidade, eu parabenizo mais uma vez o nosso irmão por tamanha capacidade de trazer para nós um tema, de certa forma, muito complexo, mas de uma linguagem acessível, nos dando a oportunidade e a facilidade de interpretarmos todos esses processos, dessas vibrações, dessas frequências, porque todos nós aqui temos um testemunho em relação às consequências, aos resultados dessas vibrações, nos sentidos em que assim possamos senti-las. Se estamos buscando ter foco verdadeiro na luz, evidentemente que ainda assim, por não termos atingido o ponto máximo da nossa plenitude, é natural que sejamos, em alguns momentos, de vigilância, né? Que o Cristo diz, orai e vigiai para não cairdes em tentação. E, por vezes, nós falhamos e assim podemos sentir também de forma pesada, sofrida, através de uma dor, de uma preocupação mais profunda, os resultados dessas energias resultantes da frequência em que nós sintonizamos, das nossas vibrações. Como também há inúmeros momentos em que somos envolvidos por este eflúvio que emana de Deus Pai Todo-Poderoso, quando neste exato momento, aqui e agora, recebemos essa descarga positiva de energias salutares, que nos faz refletir. Hoje, por exemplo, eu terei uma certa dificuldade, mas que será benéfica para o meu espírito, pois, evidentemente, ainda que eu queira, ainda que o corpo necessite, eu não vou encontrar facilidade para dormir, nem é isso que eu vou buscar. Eu vou buscar refletir um pouco mais profundamente, diante de todos os pontos que assim Deus me permitiu sinalizar aqui no meu rascunho, para buscar entender mais profundamente toda essa sabedoria que se derrama sobre nós nesta noite com a exposição do nosso irmão. E aí, que Deus... Sim, meu irmão. Eu recomendaria a todos os nossos amigos, eu venho estudando há muitos anos sobre formas de pensamento. Eu indicaria o livro Os Mensageiros,
dentro do livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem um capítulo inteiro que ele fala sobre formas de pensamento. Nesses últimos anos, eu tenho me debruçado muito sobre a neurociência, especialmente eu vou disponibilizar mais uma vez aí para a Pina, e Pina pode passar para o distinto grupo. Há uma palestra, Antônio, que eu falo sobre o perispírito, sobre a plasticidade, qual é a fisionomia que cada um de vocês terá no mundo espiritual. Será que vocês vai ter essa aparência que vocês têm? Porque o mundo espiritual, a sua característica, a sua fisionomia no mundo espiritual será o que você está pensando. O livro que eu estudei, no meu programa, que eu tenho um programa Reencontro com a Vida, eu levei 6 meses estudando o livro Pensamento e Vida. É um livro que eu indico a vocês, é uma obra-prima, é um livro de 30 páginas, no máximo 40 páginas. Pensamento e Vida. Emmanuel inicia dizendo: o pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. Me diga com quem você anda, eu perguntaria, me diga que tipo de pensamento você produz. Em vez de eu dizer assim, Antônio, como vai, Antônio? Eu não tenho dito mais assim, como vai, Pina? Eu tenho perguntado, Pina, como vai a sua frequência? É a tua frequência que vai estabelecer o tipo de energia, de pensamento, porque o mundo espiritual, ele é constituído de matéria mental. E esse estudo que eu falo sobre perispírito e matéria mental é o que nós produzimos. Não é? Então, como Jesus disse, busque a oração. Buscando a oração, você vai canalizar essas energias e você vai materializar formas de pensamentos positivos. Quando eu era jovem, eu assisti um filme de Rambo, Sylvester Stallone. Eu estava lá assistindo Rambo, e aquela cena de Rambo, em que o helicóptero tenta fuzilar Rambo, e Rambo com aquela metralhadora, aquele fuzil enorme, e o helicóptero tentando pegar Rambo. Foi uma cena muito forte que até hoje eu tenho aqui na minha memória. Eu assisti, e quando eu cheguei em casa, eu moro aqui em Salvador, no bairro do Palmiúdo, e quando eu cheguei em casa, Antônio, sabe quem foi quem estava na porta do meu quarto, Antônio? O Rambo. Rambo. Verdade. Você sabe quem foi quem teve aqui alguns anos atrás? Tarcísio Meira, na porta do meu quarto. E aí eu comecei a estudar, mas por que esses personagens, né, que eu vejo estavam aqui na porta do meu quarto? Ou seja, você materializa toda uma cena. Foi por isso que Jesus olha a pergunta sobre formas de pensamento. Olha o que Jesus diz. Muitos são convidados para o banquete celestial, mas nem todos vão estar vestidos adequadamente. Esse vestir adequadamente, que tipo de pensamento você terá? Quer ver outro livro que está aí no meu estudo lá? Foram 10 capítulos falando sobre isso, o que Antônio abordou aí, o que nós estamos abordando. Jacó, anota aí o livro, anota aí, dona Daci, lição de casa, dona Daci. Compre o livro, Irmão Jacó, Voltei, que Jacó, diretor da Federação Espírita Brasileira, que era Frederico Finger, um homem que realizava palestra, falava do Evangelho com propriedade, era doutrinador, assumiu a tribuna espírita, era diretor do Reformador, e quando Jacó desencarna, ele não tem luz nenhuma. Ele se incomodava que ele não tinha luz, aí ele encontra com quem? Com Bezerra de Menezes, com Guilhom Ribeiro, com Bittencourt Sampaio, todo mundo com luz. Ele disse, a minha luz, você não fez por merecer. E aí ele tem um encontro com um obsessor, e o obsessor disse, ô Jacó, cadê a tua luz? É essa parábola que Jesus diz.
Cadê a tua luz? Cadê a tua veste? Porque aqui na Terra a gente está camuflado no corpo físico. Mas quando você deixa de ter essa identidade física, você é no mundo espiritual o que você pensa. Você vai refletir o seu próprio caráter, a sua própria individualidade, a tua própria consciência é a tua própria luz. Então não adianta a gente falar bonito, que foi o caso de Jacó, dona Daci. Então, assim, é um livro que eu estudei muito, está no meu canal lá, é o livro Voltei, tem vários capítulos que eu falo exatamente que depois de uma estadia no mundo espiritual, Jacó, ele consegue ter um pouquinho de luz, acende a luz dele. Né? Brilha a vossa luz, brilha a sua energia, brilha a vossa luz, é você sintonizar com as energias positivas do cosmos, do universo. Não é? Que bacana, né, meu amigo? James, Maravilhoso, meu irmão. Sim, James nos trouxe uma linguagem assim inovadora, porque ele colocou aí ciência, né? Ele trouxe para a gente uma parte da ciência de sim. uma forma bem simples, bem compreensível, como você falou, Antônio. Agora eu tenho uma pergunta para você, James, viu? No início você falou assim, onde é que nós estamos direcionando a nossa antena parabólica, né? Aí eu pergunto, a gente não confia em nós mesmos, nessa capacidade que nós temos de sintonizar com o que é bom, com as boas companhias, da espiritualidade amiga. A gente não busca, a gente teme até, né, achando que a gente não é merecedor. Né? A gente vê muitos médios ainda em conflito, inseguros, porque não abre esse canal mediúnico, porque é uma fonte, né? Eu tenho muito, eu mesmo particularmente, eu sou muito beneficiado com os sonhos que eu tenho. É um canal, eu não sou médium ostensivo, mas o sonho é um canal que me traz muitas informações, né? Além dos estudos, além da vivência do plano físico, né? Então, o que é que a gente deve fazer, James, para que a gente acredite, né? A gente se acha merecedor de buscar as companhias daqueles que estão, né, até em certo grau um pouco maior do que a gente, para a gente também acender a nossa luz, né? Porque a gente só aprende também, a gente aprende muito com aqueles que estão acima de nós, né? A gente precisa aprender com eles. Como é que você traz, o que é que você tem para a gente para poder nos estimular a acreditar na nossa capacidade, né? Nos sentir que somos merecedores. Né? Com a resposta, eu vou lhe responder com a resposta que Divaldo deu a Ana Maria Braga, há mais de 10 anos atrás, ao vivo para o Brasil inteiro. Divaldo foi entrevistado no programa Mais Você, não é esse? É o programa de Ana Maria Braga, não é? E aquilo foi maravilhoso, eu nunca esqueci isso. Quando o Divaldo entrou ao vivo, nos estúdios do Mais Você, de Ana Maria Braga, ela tomou um susto. E disse assim, hoje o Divaldo está com 97 anos. Na época, acho que o Divaldo estava com 87, 80 anos, mais ou menos. E Ana Maria Braga disse assim, mas qual é o segredo de Divaldo? Ela perguntou a idade de Divaldo. Divaldo disse que tinha 80 anos, 80, 85 anos. Mas qual é o segredo da tua jovialidade? E Divaldo respondeu, amar a vida. Ame a vida. O que nos faz bem em todas as situações da nossa vida. Ame a vida de forma incondicional. Esse tema de hoje eu trabalho sobre a frequência Schumann. É o tipo de pensamento que nós construímos.
Eu falei das pessoas que são negativas. Tem pessoas negativas. Só vê as coisas negativas, eu não vejo. Eu sou otimista, a gente é muito otimista. Seja otimista. É claro, Pina, o mundo vai melhorar, o mundo está se regenerando com todas essas tragédias. A gente está caminhando para um mundo melhor. Você tem que ter autoafirmação em si mesmo, de que está melhorando. Nós vivemos nós não, alguns, não é? Vivem numa faixa de negativismo muito intensa. Mude essa frequência. O tema hoje foi frequência. Você é o tipo de frequência que você produz. A sua antena parabólica, para onde é que está apontada? Você tem antena parabólica apontada para. Então, o nosso pensamento é essa antena parabólica captando as frequências que existem no mundo espiritual. O mundo espiritual é pura frequência. As companhias que neste momento estão no lar de cada um de vocês, de cada um de nós, é oriundo da simpatia que temos. Né? Então, assim, a indicação, amar a vida de forma incondicional. Vós és a luz do mundo. Essa luz do mundo, vós é essa luz. Você é essa luz. A luz existe em você. Vai dizer Yogi. Yogi, na Divina Presença, num livro chamado Divina Presença, Yogi vai dizer, o divino está em você. Descubra o divino, você é o divino. Deus não está lá fora. Deus está muito mais próximo do que você imagina. Deus está em você. Você não casa, você não namora, você não casa, você não fica noivo. Namore com Deus. Fique noivo de Deus. Ame Deus, você não se apaixona. Não existe a paixão, o amor pelo outro. Ame Deus, se apaixone, porque Ele jamais vai lhe trair. Então, quando você potencializa esse amor, essa paixão pelo Criador, pelo divino, com consciência, com fé raciocinada, você transcende as impurezas emocionais da tua alma e não caiam na faixa da negatividade, que é algo que eu não gosto. É quando eu dou aula de como falar em público, e eu tenho alunos que dizem assim, seu James, eu não sei falar em público. Aí me deixa bravo, viu, Antônio? Claro que quando você conhecer a sua esposa, você usou uma oratória, você usou uma conversinha mole para cativar o coração da sua bem-amada. Então, todo mundo é um comunicador. Então, nada de negativo. Entendeu? Então, o segredo é, ame a vida. Desperte a luz que existe em você. Essa luz já está em nós. Não existe um Deus externo. Deus está em você. Você está mergulhado no divino. O que nos falta é ter essa vontade forte, determinativa de superar. Me dê apenas 3 minutos. Apenas 3 minutos. Pina sabe que eu sou ciclista. Em 2016, eu fiz uma viagem do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, Vale do Capão. Fiz um circuito de 80 quilômetros, sozinho. Sozinho. Estrada de barro, chovendo. A bicicleta quebrou. Era uma bicicleta Aro 26, não era essas bicicletas modernas. Eu com mochila, chovia muito. Fiquei com fome, fiquei com sede. Cheguei num lugar chamado Guiné e disse assim para o dono da pousada, moço, quantos quilômetros ainda falta para chegar em Mucugê? Seu moço, faltam 50 quilômetros.
eu estava arrasado, eu estava acabado. Um caminhão passou, jogou uma tonelada de lama em cima de mim. Eu estava arrasado. Cheguei nesse lugar chamado Guiné e contratei o rapaz da pousada para me levar de caminhonete até a cidade de Mucugê, que faltava 50 quilômetros, porque eu estava acabado. Saí 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, cheguei 3 horas da tarde em Guiné, acabado. Eu estava um trapo. E aí deitei 3 horas da tarde, quando eu acordei 7 da noite, é isso que Jesus disse. Quando eu acordei, algo me disse assim, não, Janos, não queira sabotar você mesmo. O problema é que cada um de nós adoramos se auto-sabotar. Você não consegue ter determinação porque você vive com negativismo se sequestrando a si mesmo. Aí eu disse, não. Meu projeto era pedalar. Até Mucugê, eu vou pedalar. Aí eu falei com o dono da pousada que ia acordar 4 horas da manhã. Acordei 4 horas da manhã no outro dia e pedalei mais 50 quilômetros. Cheguei 1 hora da tarde, todo acabado, cheio de lama. Dona Maria, que está só estou vendo a cabeceira de Dona Maria aí. Cheio de lama, todo acabado, mas realizei a minha meta. Vontade, determinação. Tenha determinação. Então, é isso que Jesus disse. Eu tive a minha fé. Se você tiver fé, determinação, força de vontade, você remove os obstáculos. A gente vive zona de conforto. Eu não posso. Não posso o quê? Como não pode? Claro que você pode. É você que vai determinar o céu e o inferno. O céu e o inferno é o estado de consciência de cada um de nós. A felicidade ou a infelicidade é uma coisa de cada um de nós. Não é? Então, isso foi um dos maiores exemplos que eu tive, foi essa determinação, superação. Não é? Maravilhoso essa explanação. O nosso irmão Fidelis colocou a sua bela mãozinha ali, vamos ouvi-lo. Boa noite, James. Boa noite, Fidelis. James, muito boa a sua reflexão sobre frequência e vibrações. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que está acontecendo com o mundo em termos de vibrações e frequência, assim, na sua opinião? É o que eu comentei, né? A fala de Sai Baba é que está havendo mais luz. O aumento da luz, né? Não há mais maldade, o que é mais luz. E é sobre isso que eu falo. Por isso que Sai Baba. Imagine, Fidelis, que na sua sala você usa uma. Vou repetir, Fidelis. Na sua sala tem uma lâmpada de 40 velas. Agora troque essa lâmpada de 40 velas aí da tua sala, Fidelis, e bote uma de 50 velas. Vai ter mais luminosidade, você vai enxergar mais, Fidelis. Agora troque, Fidelis, a lâmpada de 50 velas, ou watts, por uma lâmpada de 100 velas, Fidelis, na tua sala. Vai haver mais luminosidade. Você vai enxergar mais debaixo dos móveis. Agora, Fidelis, para concluir, coloque uma lâmpada de 500 velas na tua sala. Você vai ver mais sujeira nos móveis, debaixo dos móveis, que você não enxergava com 40 velas. Então, o mundo está ficando mais iluminado. É você que é a luz do mundo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, mas ele também quis dizer, você também pode ser amanhã a luz do mundo, porque a luz está em você. Então,
O que ele quis dizer que essa nova luz está fazendo que as pessoas percebam hoje em dia as mentiras, as ilusões estão caindo por terra, porque nós estamos ficando mais iluminados. Mas já vemos tanto feminicídio, tantas guerras, é a sombra reagindo, é os espíritos reagindo. Quer ver um exemplo, Fidelis? Divaldo estava no Rio de Janeiro, em Niterói, uma região ali da Petrópolis, lugar daquele ali. O carro que ele estava sofreu um acidente. E Divaldo estava no carro. O carro sofreu um acidente lá. E Divaldo teve uma luxação na coluna. Ele era jovem na época. Você sabe o que o espírito falou? O Máscara de Ferro? Ele disse, nós estávamos lá dentro daquele carro. A gente estava tentando provocar um acidente de carro para que você morresse e você parasse de falar. Porque quando você fala, você leva a luz. E as sombras estavam reagindo. Os espíritos que não querem ver o progresso estavam reagindo. Assim somos nós. Né? Tem um livro de Filomeno, né? Perturbação Espiritual. Esse livro, Perturbação Espiritual, é direcionado para os espíritos. Né? Então, assim, mais luz. Não é? A gente está se modificando. A parábola que eu citei aqui, eu estou sendo repetitivo, mas é pertinente. Do joio e do trigo. Muitos de nós ainda temos o DNA do joio. Temos o DNA do joio e do trigo. O que foi que o fazendeiro disse? O empregado disse ao fazendeiro: senhor, quer que eu arranque o joio? E qual foi a resposta do fazendeiro? Não. Se você arrancar agora, a gente não vai identificar quem é joio e quem é trigo. Deixai que ambos cresçam. Quando ambos crescer, nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Sabe por quê? Porque o joio ele tem 1,20 m de altura, Fidel. O trigo tem 1,50 m de altura. Só que ambos são muito parecidos. Um é venenoso, o joio é venenoso, e o trigo, não. O joio é a maldade, é a maledicência, é o ódio, é a ira, é a maldade, é a sombra. O trigo é a luz, é Teresa de Calcutá, é Irmã Dulce, é Chico Xavier. Cada um de nós aqui na sala temos ainda algum DNA do joio e um DNA do trigo, e que eu acho que o nosso DNA mais é o trigo. O nosso joio é o ego, é a sombra que está sendo diluída com o avanço do trigo. Olha que coisa linda essa parábola, né? Nessa interpretação psicológica. Então, a gente é que tem que ver o mundo de forma positiva, como eu acabei de falar. O homem viu uma cortina, o Fidelis, pendurado lá, achou que era uma mulher que estava enforcada. Era uma cortina. Então, é o efeito de ótica. É o que você é, o que você pensa e o que você vê. Ok, correto, James, parabéns. Ok, Fidelis, obrigado pela Eu vou sair e participação, volto meu de irmão, com a novo, palavra. porque eu não estou ouvindo. Eu vou Tá sair e bem. volto de novo. Um segundo. Com a palavra, nossa irmã Daci. Meus irmãos, estamos chegando aos minutinhos finais do nosso encontro, mas se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, viu? O Espírito nos ensina. Quero deixar aqui o meu abraço fraterno para todos os irmãos que estão participando esta noite, que as nossas vibrações de amor neste encontro nosso chegue àqueles que não puderam participar nesta terça-feira, ostensivamente aos seus familiares, já que o benefício não é só para nós que estamos assistindo, mas para todos aqueles com quem convivemos e nos relacionamos. E que, com a boa vontade, vamos assim compartilhando, né, com os nossos irmãos os frutos da bem-aventurança
que estamos colhendo nesta noite. Fique à vontade, Darcy. Ô, gente, eu só quero boa noite para todos já, boa noite. Eu só quero tirar uma dúvida com vocês, por exemplo, o que eu acredito é que somos Deus em ação, somos centelhas de Deus. Nós temos um poder tão poderoso dentro de nós, uma energia tão profunda, que, como já nos falou, essa energia a gente pode usar através do pensamento, para o bem como para o mal. Agora, quando a gente focaliza no bem, seguir o bem, essa luz tão profunda que a gente tem dentro da gente, irradia em todas as direções, você vê que você sente bem só de olhar para a natureza, sente bem pela manhã, quando você olha para o sol, parece que tem luz chegando para você, uma variedade de luz irradiando, não só em volta da gente, mas vem para a gente, a lua, a noite, em tudo, a gente vê Deus. A gente vê Deus através das flores. Cada flor tem a sua peculiaridade, a sua beleza. Então, eu sinto assim. Eu não sei se é coisa de minha cabeça ou porque eu já nasci assim e sou assim. Sinto esse poder tão intenso que é Deus. Que assim seja, meu irmão. Falo sobre isso aí. E outra coisa também que eu ia falar no momento, esse momento agora, principalmente, a gente tem que vibrar, todos nós, vibrar, usar nossa energia, nossa luz, vibrar positivo, porque estamos passando por momentos cruciantes. Isso, quando a gente baixa a nossa energia, tudo também pode acontecer. Quando a gente pensa positivo, nós estamos ajudando a todos a seguir, a essa luz brilhar, porque existem duas linhas paralelas, a do bem e do mal. Quando a gente coloca no bem, a gente está ajudando e o bem vai vencer. Jamais o mal vai vencer. Mas a gente começa da gente. A gente tem que deixar a nossa luz brilhar. Hoje, desculpa, quando eu termino falando bastante. Nós sabemos que neste coração existe muito mais do que a gente possa imaginar de bom, de belo, de harmonioso. Fique à vontade, não precisa se desculpar. A felicidade de tê-la no grupo é de cada um de nós. Nós é que agradecemos. Gente, vamos conduzir para a finalização, considerando até mesmo o esforço que o nosso irmão está fazendo para poder permanecer, já que essa parte da sua internet aí não está facilitando, né, para ele, para que ele retorne aí para que a gente possa ter dele aí as considerações finais. E desde já eu agradeço a todos. Fique à vontade, Jessie. Não, eu só queria só um comentário assim, né? James, sei lá, ele falou sobre a luz, né, que somos, e somos mesmo. Mas, que nem uma lâmpada de 200 volts, ela clareia muito mais que uma vela, né? E a sujeira está ali. Agora, limpar a sujeira depende de nós. Porque muitas vezes nós podemos ver e não limpar, mas quando se fala sujeira, a gente fala sujeira, são coisas que nós trazemos, né? São assim, egoísmo, arrogância, porque muitas vezes às vezes nós não conseguimos ver, e muitas vezes nós vemos, mas agora limpar a sujeira, aí eu acho que nem depende tanto da luz, depende mais do ser humano. É só isso que eu queria comentar. Muito grato, Disse. A participação, gente, de todos, até mesmo quando, do momento que nos reservamos ao silêncio, ela é de grande valia, a grande contribuição, porque neste silêncio ele pode ser entendido como um momento de grande vibração, de teor bem elevado, para que
tenhamos o sucesso, que alcancemos o nosso objetivo de estarmos juntos, reunidos em nome do Cristo, para mais esse aprendizado da noite de hoje. Então, é interessante que não só aquele que é falante como eu, que falo pelos cotovelos, mas o outro que silencia, ele nem por isso não deixa de estar dando a sua contribuição, porque uma dos aspectos que bem chama a atenção de cada um de nós nesta noite, neste tema que o nosso irmão trouxe, foi exatamente a questão da frequência, né? Dessa sintonia, dessa vibração, dessas vibrações, e que tudo começa exatamente aonde? No pensamento. Então, eu vou finalizar a minha fala fazendo uso, mais uma vez aqui, de uma pequena mensagem do Minuto de Sabedoria, onde ele diz exatamente o seguinte: não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos do nosso amanhã. Então, dentro deste sentimento da nossa necessidade de transformação moral e espiritual, é que nós vamos agradecer a Deus por esse encontro fraterno, agradecendo ao nosso irmão James Ney, com a apresentação maravilhosa do tema, nos fazendo refletir diante das nossas necessidades de transformação, para que não venhamos perder tempo com todo o bem que ainda possamos fazer aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Porque a caridade é esta via de duplo sentido. Como diz Francisco de Assis, é perdoando que somos perdoados, né? É dando que recebemos. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Então, que venhamos morrer a toda hora, a todo instante, naquilo em que já não é relevante para a evolução espiritual de cada um de nós, tendo cuidado de renascer mais belo. Porque aqui não falamos da morte na ausência da vida, mas na transformação da mesma. Que tenhamos o cuidado de renascermos sempre mais belo, no sentido de termos adquirido um pouco mais de virtudes divinas, para que assim estejamos cada vez mais próximo do nosso Pai. Que Deus nos abençoe a todos, em nome da Sala Francisco Cândido Xavier. Agradeço pela presença de todos e vamos encerrar com aquela oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.